Pessoal, então retornamos aqui para o nosso segundo bloco, do nosso segundo encontro da Monitoria de Direito Penal, parte geral. Nosso primeiro bloco, nós tratamos sobre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal, também os princípios propriamente ditos do direito penal, e por fim fizemos uma discussão acerca do lawfare e os crimes contra o sistema financeiro. Nesse momento, nós vamos tratar nesse vídeo das fontes do direito penal. Afinal, o que é fonte para o direito penal? E aí eu trago uma conceituação aqui do doutrinador Rogério Sanches, que diz o seguinte: ao tratar de fontes do direito penal, o que se busca é indicar de onde vem a norma penal, qual a sua origem e o que ela provém e como ela se revela. Então, vamos à classificação. Primeiro, fonte material. O que é fonte material? As fontes materiais ou substanciais são os órgãos encarregados de produzir o direito penal. Veja bem, o direito penal, ele decorre de uma lei ordinária ou uma lei complementar. E essas leis, elas emanam do Congresso Nacional. Ou seja, qual órgão responsável por criar as normas penais? O Congresso Nacional. No entanto, não obstante, a Constituição Federal prevê uma exceção, disciplinando a possibilidade dos Estados-membros legislarem sobre questões específicas do direito penal, desde que autorizadas por lei complementar. Então, veja bem, por regra, as normas penais, ou seja, as normas que versam, que aplicam sanções e lhe culminam penas, elas só podem ser feitas pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara de Deputados Federal e Senado. No entanto, caso eles autorizem através de lei complementar, os estados também podem criar dispositivos que versem sobre normas do direito penal. Já a fonte formal são os meios pelos quais o direito penal se exterioriza, ou seja, os meios pelos quais ele apresenta-se ao mundo jurídico. E aí, nós temos aqui dada a uma conceituação clássica a divisão entre fonte formal imediata e fonte formal mediata, sendo que a fonte formal imediata, ou seja, é uma fonte primária, e a fonte formal mediata, uma fonte secundária. Nas fontes formais imediatas, segundo os clássicos do direito penal, a lei é a única fonte formal imediata do direito penal. Já as fontes mediatas, elas abrangem os costumes e os princípios gerais do direito. Então, dado a doutrina clássica, ela nos trazia essa divisão de fonte formal imediata e imediata. No entanto, segundo Rogério Sanches e a doutrina moderna, houve uma alteração, houve uma atualização dessa classificação das fontes formais no direito penal. E então, dada essa atualização, nós temos que as fontes formais imediatas, ou seja, não é apenas mais a lei, é a lei, né, que é o instrumento normativo capaz de criar infrações penais, ou seja, lei ordinária ou complementar, conforme eu disse anteriormente, a própria Constituição Federal, né, nos mandados de criminalização, também versa sobre matéria de caráter penal, tratados e convenções internacionais de direitos humanos também vão versar a respeito disso. A jurisprudência, ou seja, as súmulas vinculantes, as decisões jurisprudenciais, lembrando aqui que as súmulas vinculantes, conforme o próprio nome sugere, elas têm caráter vinculativo, ou seja, os juízes, eles devem seguir ao postulado de uma súmula vinculante. Já as decisões jurisprudenciais são decisões reiteradas que os magistrados tomam acerca de um determinado assunto, sendo que a súmula vinculante é uma decisão dada aí pelo Supremo Tribunal acerca de uma matéria, acerca de um assunto determinado. Os princípios, né, ou seja, que muitas vezes eles conduzem à absolvição ou à redução de pena, e os complementos, que são aplicáveis às normas penais em branco, portanto, não incriminadores, de modo que se incluem também
no rol das fontes imediatas do direito penal. Já a fonte imediata aqui, segundo essa nova atualização, seria apenas a doutrina, que parte do entendimento de estudiosos do direito penal e onde eles levantam teoria, fixam teses. Por fim, nós precisamos compreender a fonte informal do direito penal, que são os costumes, são comportamentos uniformes e constantes aceitos na sociedade. Então, é importante aqui entendermos que há uma classificação de fonte material e fonte formal, sendo que a fonte formal, segundo a doutrina clássica, é dividida em imediata e imediata, onde a imediata é apenas a lei e a mediata abrange os costumes e os princípios gerais do direito. Já conforme a atualização das doutrinas modernas, vem dizer que as fontes imediatas, além da lei, também é preciso observar a Constituição, os tratados e convenções internacionais, a jurisprudência, os princípios, os complementos, e como fonte imediata teria-se apenas a doutrina. E ainda, por fim, como uma fonte informal do direito penal, mas que, por sua consequência, acaba influindo também nas decisões do magistrado de forma informal, temos os costumes. Então, nesse vídeo acerca de fontes, é isso. Nosso próximo vídeo nós vamos tratar sobre a interpretação da lei penal e sua integração.